Dado, eu queria perguntar contigo o seguinte: a gente está passando, nesse momento de quarentena, muito. As televisões não têm o que passar e tal, elas estão passando muitos jogos antigos. Hoje há uma, como tudo na vida, está tendo uma dicotomia, né, uma polarização de que ou o futebol atual é o que presta, o futebol antigo não presta, ou a minha geração saudosista dizendo que em 90 que era bom, em 80 que era bom, agora é tudo uma merda. É óbvio que eu acho que o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, era melhor jogado antigamente porque os caras ficavam. Os bons ficavam. E hoje os bons não ficam. O que tu acha, cara? E o que o futebol antigo, tu falaste que tu vê muito jogo. Então tu deve estar vendo essa reprise. Sim. Por exemplo, eu revi 82, ela não era perfeita, como também o imaginário coletivo disse, mas tinha muito de futebol moderno aí. E é por isso que eu acho que o Guardiola diz que é uma das referências dele. É isso que eu queria ouvir de ti. Eu vou tentar diminuir esse processo. Eu sou de 81. Eu me considero, sou noventista, né? Eu surgi no futebol, comecei a entender futebol nas décadas de 90. E meu pai me levou para os estádios, né? Eu era de Caruaru, a minha iniciação desportiva se deu no Central e assisti muitos jogos do Central com alguns jogadores da época. E eu via das arquibancadas, meu pai, que visualizou, que assistiu a Copa de 70, que conhecia bem mais de futebol do que eu, até hoje conhece muito mais de futebol do que eu, pela experiência vivida. E eu via muito meu pai falar, esses jogadores não prestam. Só tem jogador ruim. Jogador bom era de 70. E aí, de 90, eu vou para 2000. 2000 eu tento jogar, né? Tô tentando jogar. Em 2000, eu tô com a vivência com alguns atletas. E ouço, muitas vezes eu ia pro rádio para tentar ver se algum comentarista falava o meu nome. Pô, Luiz, mais formal que como treinador. Luiz Eduardo, lateral esquerdo, treinou muito bem hoje. Pode ser opção do treinador. Eu queria ouvir isso. E eu via os caras metendo pau nos jogadores dois, mas os jogadores bons eram da década de 90. Esses eram os melhores. E aí o tempo passa, estou eu como treinador, com 38 anos de idade, um pouco mais de referências, né, visualizando vários degraus, e ouço muita gente falando que os bons eram os jogadores de 90, porque a grande maioria dos treinadores, dos comentaristas esportivos hoje, são da década de 90, 2000, né? Se olharmos para a Sport TV, por exemplo, são eles. Mas peraí, esses caras, não eram esses caras que eram ruins e agora são bons? Então, assim, a gente precisa primeiro minimizar um pouco os comentários saudosistas. Eu respeito demais todos esses comentários saudosistas, mas a gente precisa relativizar. Não, porque eu sou saudosista, eu tenho um time botão ainda da década de 90. Meu futebol é de 90. Mas vou te falar por que o meu futebol é de 90. Primeiro, quantas vezes nós assistimos o Campeonato Carioca, que era o transmitido na época, com o Maracanã 110/70, um campão grandão, daquele 110/70. Porra, pode crer. Onde existiam muitos jogadores com qualidade técnica acima da média, porque realmente existia, como você citou, eles não saíam do país, mas enfrentavam adversários quase nunca profissionais, semi-amadores, algumas equipes do interior, que acontece isso em qualquer estado do Brasil, não se preparavam como os grandes clubes, que os atletas muito mais movidos por um tipo de treinamento específico da época, que era o treino analítico, era o treino do gesto técnico, era o treino apropriado para o momento, onde os jogadores se dedicavam muito mais a passar, a chutar, a dominar no peito. Por isso que a gente visualiza, na Copa de 82, citado por você, pouquíssimos erros técnicos dos jogadores. A gente não via erro de domínio, a gente não via erro de passe. Até porque o Tele era chato nisso também. E não, o Tele eram todos os treinadores da época. Era o tipo de treino adequado para o momento. Eram os trabalhos muito mais voltados para o analítico, a repetição do gesto técnico. Quantas e quantas histórias nós ouvimos do Cafu, que não sabia cruzar, que ficava depois do treino, atrás do treino, cruzando. Eu tenho um relato de um amigo meu que jogou com o Cafu na época, do São Paulo, com o Tele, que ele chegava no final do treino, fazia 2 cruzamentos, o Tele fazia, não, pode sair, pode ir embora para casa, deixa o Cafu aqui, o Cafu é que precisa treinar. E o Cafu ia lá e treinava. Enfim, e assim, todos esses ingredientes nos faz
e ainda mais a nossa memória afetiva, nos faz entender que aquele momento que nós visualizamos era muito melhor do que hoje. Não é que seja muito melhor, talvez até seja mais vistoso. O problema é que as coisas, o tipo de jogo executado mudou, o espaço mudou, a utilização dos espaços mudou. Eu me lembro do primeiro estudo no futebol. Em 2000, foi lançado um livro chamado Futebol Total, de um alemão chamado Weineck. Quem trabalha com treinamento desportivo provavelmente tem esse livro em casa. Eu tenho ele. E os primeiros estudos no futebol vieram em cima das distâncias percorridas e do tempo que um atleta ficava com a bola nos pés. Eu me lembro desse estudo que falou que Pelé, na década de 70, ficou 4 minutos com a bola nos pés. Imagina você, um jogo de 90 minutos, o melhor jogador do mundo ficar 4 minutos com a bola nos pés. É muito pouco. É muito pouco. O tempo foi passando e o tempo em jogo aumentou. A regra evoluiu e fez com que o jogo fosse jogado. Exemplo, antigamente a gente viu nos jogos uma bola apenas em campo. Né? A bola saia na lateral, para a gente esperar o Gandula pegar. Hoje nós temos 6 bolas. O recuo. O recuo para o goleiro, exatamente. Fez com que a bola... Enfim. Então tudo nos leva a crer que o tempo que um atleta fica com a bola aumentasse. Mas esse tempo diminuiu. Não existe hoje atleta de futebol profissional que fique com a bola mais de 4 minutos. Pegaram esse dado e avaliaram Romário na Copa de 94. Romário ficou com a bola em 94 por jogo 1 minuto e 40 segundos aproximadamente. E as distâncias percorridas, eu lembro que foi um boom na comunidade científica, que os cientistas analisaram as distâncias percorridas, que o atleta de futebol percorria entre 8 e 12 quilômetros por jogo. Existiam relatos de até 15 quilômetros. E com a evolução, se pensou, nossa, nós vamos construir cada vez mais maratonistas. Nós vamos atingir barreiras dos 20 quilômetros. E um estudo recente hoje, do final da Copa do Mundo, nos fez visualizar que as distâncias permaneceram as mesmas. Porém, a intensidade com que essas distâncias são percorridas são muito maiores, são absurdas. Recentemente fizeram um estudo do Messi e falaram, poxa, o Messi fica muito tempo parado. O Messi fica muito tempo andando. O Messi anda demais, mas é claro que ele anda demais. É claro que ele caminha demais. Porque na hora que ele recebe a bola ou na hora que ele faz uma ação específica do jogo, ele faz com intensidade muito maior do que os atletas da década de 90, da década de 70 faziam. Tudo isso são ajustes, Paulo. A gente precisa entender que o ser humano ele passa por vários momentos de adaptação na sua vida. A nossa forma de visualizar o mundo, ela muda. O futebol é exatamente um retrato da sociedade mundial. A gente enxerga também de forma diferente. E eu acho sinceramente, eu acho errôneo entrarmos numa discussão de entender o que é melhor e o que é pior. Porque continua sendo o mesmo produto, porém praticado ou valorizado de formas diferentes. Não, perfeito. Mas então, assim, a base para tu buscar coisas lá de trás. É isso que é a minha discussão. Perfeito. Pô, aquilo ali era diferente. Não. Dá para pegar, olha, a troca de passe de 82, que eles chamam hoje de futebol associado, é isso? Jogo associado. Jogo apoiado. Jogo apoiado. É um pouquinho diferente. Eu vou mandar no seu zap um print. Eu tirei uma foto. Porque eu vejo vários comentários hoje falando, poxa, hoje o atacante precisa se preocupar em marcar. É um absurdo isso. Os treinadores estão exigindo do atacante que marque. Eles precisam descer. O Zico fez isso, Paulo. Eu tirei uma foto do Zico voltando com o lateral esquerdo da Islândia. Da Islândia voltando, ele acompanhando, ele parou e apontou do lado do Leandro, ele apontou para o Leandro fazer uma marcação. Assim, as coisas já aconteciam naquela época também. O Éder várias vezes estava invertido com o Júnior, protegendo para o Júnior jogar. O que o Júnior fazia naquela época, o Sorin,
Isso. 90, 2000, 2000 e pouquinho, o Sorin fazia e muita gente achava que aquilo era extraordinário, é muito diferente. O que o Diniz se propôs a fazer, não agora com São Paulo, com o Fluminense, mas o que o Diniz, como treinador, se propôs a fazer, quando eu comecei a visualizar o Diniz lá atrás, no Votorati, da Bezinha do Campeonato Paulista, no Guaratinguetá, era muito próximo do que a Holanda de 74 se propunha a fazer. Não é só o jogo associado pelas trocas de posições, quais as influências que essas trocas de posições traziam para o jogo. Então, assim, eu costumo dizer que o futebol é uma roda gigante. A gente consegue visualizar coisas novas, mas se olharmos a essência do que é novo hoje, já foi visto lá atrás, já foi visualizado lá atrás. Em termos de sistemas, se fala muito do sistema 4-1-4-1, usado pelo Tite na seleção brasileira. A seleção de 82, ela marcava no 4-1-4-1. Ela deixava o Serginho Chulapa na frente e deixava o Cerezo entre as linhas de marcação e todos desciam compactos embaixo. A Holanda de 74, marcando pressão, fez muito das marcações pós-perda que o Flamengo executou em vários momentos do ano passado. Então, assim, não é que nós não podemos descaracterizar. Eles não se batem, né? Eles se completam. Exatamente. Uma coisa, o futebol é o futebol. A gente vai conseguir ver coisas novas, mas vamos conseguir visualizar muito mais coisas reutilizadas de momentos anteriores, repaginadas. O Jesus, e aí eu vou aproveitar o Jesus, tu falaste de sistema tático, falaste de pressão pós-perda, e eu vou usar o Jesus se adaptando ao que ele tinha, que ele também chega, tem as contratações que ele pede, mas já está lá, ele se adaptando ao estilo Gabigol, Bruno Henrique, ele meio, se eu estiver falando uma bobagem homérica, seguindo outras bobagens homéricas, tu me corrige, ele meio que adapta um 4-4-2 para ter dois atacantes, não ter um cara aberto, não ter o que eu brinco, o assessor de lateral e tal. E aí eu te pergunto, o que é a jogada? É tu colocar o tipo de estilo de jogo, formato de jogo, esquema tático que tu curte, e vamos lá, vai ser assim? Ou, peraí, mas os jogadores que eu tenho que fazer uma mudança daquilo que eu mais gosto. Paulo, eu não vou entrar no mérito conceitual, porque passa a ser uma coisa até chata, da gente entender o que é cada coisa. Eu sei que há diferença. Isso. Vamos só falar um pouquinho sobre zona de conforto. O que o Flamengo praticou no ano passado no Brasil foi tirar todas as equipes adversárias da zona de conforto. No ano inteiro, no ano retrasado, no Brasil, todas as equipes jogavam com um centroavante. Perfeito. Consequentemente, um centroavante, dois extremas, né? Geralmente eram extremas do pé invertido. Seria o destro do lado esquerdo, o canhoto do lado direito. Meu modo de pensar, essas duas peças nessa posição, você perde profundidade, ou seja, você não permite que esses caras cheguem no fundo, mas você permite que esses caras venham trabalhar com jogadas combinadas por dentro do campo. Se esse cara que está do lado direito não tem um chute, o canhoto está do lado direito, ele não tem um bom chute e não tem um bom passe, para que diabos ele está aberto pelo lado direito? Perfeito. O Jesus, ele encaixou as peças, as características dos jogadores exatamente onde cada um rende mais. Pensem comigo, o Gabigol, ele não era centroavante. No Santos, ele jogava aberto, mais precisamente pelo lado direito. O Bruno Henrique, ele jogava aberto pelo lado esquerdo. O Everton Ribeiro já jogou muitas vezes aberto pelo lado direito, mas ele era um meia central. O Arrascaeta, ele só jogou como extremo, como winger, na Copa do Mundo pelo Uruguai, testado pelo Tabárez. No Flamengo, o Flamengo utiliza de uma formação, não é modelo, uma formação, onde tem dois atacantes, nenhum deles fixos, e os dois caindo pelos lados. Ou seja, o Gabigol, quantas e quantas vezes nós vimos ele saindo rasgando do meio do campo, do centro da área adversária, para o lado do campo.
E quantas vezes nós vimos o Everton Ribeiro fazendo o oposto, saindo de lado do campo, pelo lado direito, para o lado esquerdo. Ele fala sobre isso nessa final da Recopa contra o Paranaense. Ele fala que ele e o Everton falaram: rapaz, deixa eu vir para cá que tá bom para mim. O mesmo acontece do outro lado. O Bruno Henrique faz a rasgada para o lado esquerdo e o Arrascaeta sai do lado esquerdo para o lado direito. Acrescenta-se a isso a um médio, né, eu chamo de médio, você fala de 4-4-2, mas na essência não é um 4-4-2. Não, perfeito. Porque são dois atacantes. Atacantes. Os dois atacantes. O Gerson é um médio, é um meia, central, construtor, responsável por carregar a bola de trás para frente. Então, o que é que ele tem num time só? Disputei a Série A do ano passado e fiz um mapeamento das equipes, onde 70% das equipes no Brasil marcavam encaixado. Marcação próximo no setor. Quando ele monta dois atacantes, ele já quebra 75% dos adversários. Já quebrou 75% dos adversários. Quando ele faz e usa os outros 35% dos adversários que marcam por zona, que fazem balanços laterais, por exemplo, ele quebra essas outras equipes com a chegada do Gerson por trás e com o apoio dos laterais, que não são laterais que ultrapassam. São laterais que armam o jogo por dentro. E ele acha passe. Um pouco mais, né? O Rafinha passa mais que o Felipe Luiz. Exatamente. Mas são laterais que são extremamente inteligentes, que raciocinam bem o jogo e que acham muito passes por dentro, quebrando a marcação posicionada. Felipe é gênio nisso. Então, Felipe. Paulo, o que é que o Flamengo? O Flamengo arrebentou com todo mundo aqui no Brasil. O Flamengo tirou da zona de conforto todos os outros profissionais que atuavam aqui, que estavam acostumados a encaixar marcação, que estavam acostumados a fazer um balanço próximo de 2 linhas de 4, porque os passes não entravam por dentro, os homens eram pressionados, enfim. E para mim foi extraordinário o que aconteceu com o Flamengo, porque gerou um contra-ataque. Exatamente. Alimentou novas ideias. Hoje já existe uma outra forma de jogar. Para quem tem cabeça boa. Claro. Para quem não fica, não é nada. Tem umas pessoas, infelizmente, que acham que é apenas a questão técnica dos atletas, o que para mim não é. Porque esses atletas estavam aqui em outros lugares, outros clubes, e não eram tão... Não atuavam tanto quanto estão jogando agora. O Internacional do Kudê, ele tem algo muito próximo do Flamengo. O Inter também joga com 2 atacantes. Vou tentar fazer a simbologia aqui, tá? Dar de treinador aqui no vídeo. São 2 atacantes e são 3 homens por trás que alimentam esses 2 atacantes. Alguns críticos começaram a falar que esses 3 caras, o Inter joga com 4 volantes, que eram 3 aqui, e ainda tem mais um aqui. Só que volantes. São 3 meio-campistas, né? Um desenho um pouquinho diferente, com os jogadores, ou seja, com volantes, vamos colocar assim, mas com funções completamente diferentes, não são funções de volantes. O Edenilson é bom de bola, cara. O Edenilson é muito bom de bola. Isso para treinador deve ser aquele jogador que o treinador enlouquece. O que eu acho do futebol, Paulo, fazendo um retrospecto de tudo isso, é que se a gente tentar buscar alguma coisa desse Flamengo, nós buscamos em outras equipes na década de 90, por exemplo, com o Bebeto e Romário, por exemplo, com 2 atacantes. O Luxemburgo, o Brasil campeão de 94, contava com o Bebeto e Romário, e tinha 2 meias, que eram o Zinho e o Mazinho, se a gente relembrar, o Zinho jogando um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Mazinho jogando um pouquinho mais pelo lado direito. Esses 2 eles vinham por dentro e abriam os corredores para o Jorginho e para o Branco ou Leonardo passarem. E o Zinho não fazendo o que realmente ele fazia nos clubes e o que levou à seleção para poder atender um pedido do Parreira, porque o Zinho jogava muito mais do que ele jogou. Estou falando, jogava com a bola. Jogava mais à frente, era driblador, era mais um ponta do que propriamente. E aquela seleção, ela é muito subestimada, tá? Porque também passou agora. E outra, o Yuri, que é o nosso amigo que nos botou aqui, eu acho que o Dunga jogou muito mais bola do que dizem que ele jogou. Muito mais. O marcador... Que era o construtor daquele time, por sinal. O marcador era o Mauro Silva daquele time. Era um cavalo, aquele bicho, impressionante. Então, só fazendo um paralelo, o que eu vejo de futebol, eu vejo o futebol dessa forma. Existem muitas explicações para o futebol jogado no momento no passado. Existem muitas inspirações. E voltando àqueles comentários que eu citei
de que o jogador hoje não presta, o que presta. E isso acho que é um retrato da nossa sociedade. Perfeito. Eu o que era acho bom é o que eu vivi. exatamente. Em Com termos de música é assim. música, Olha aí. filmes, enfim. Então, eu acho que isso E não é não devemos. verdade. Acho que não é mentira também. Mas então, até pela tua explicação, hoje falta um pouco mais de técnica nos jogadores, talvez por falta de treinamento. Porra, Mas cara, o cara não conseguir matar a porra de uma bola. Vai vamos fazer o catar seguinte. Coutinho. Vamos fazer o seguinte, Paulo. Vamos avaliar o futebol. A gente está pensando no futebol da Copa do Mundo de 82. Você comparar a Copa do Mundo de 82 com o Campeonato Paraense, aí vai ser sofrível. Vamos pensar num campeonato da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo a gente não vai ver também esses erros tão claros assim, Paulo. Olha. Não vai ver. E a gente viu, mas na Copa do Mundo o cara mata a bola, Paulo. Na Copa do Mundo ela fica redonda. Mas na década de 90, porque era treinado, é aí que eu quero. Vamos no bolo. Não vamos pro treinamento agora. Tá. O cara no meio, numa Série B, numa Série A, o time que brigava lá atrás, tu dava o lançamento, o cara matava uma bola e saia jogando. Ele podia até errar o passe. Tudo bem. Que é a frase que eu digo do Eloy. Eu posso falar, tu não pode. Pior do que jogador ruim é jogador burro. Por que eu não posso falar isso aí, cara? Não, pode. Porque assim, o que eu quero dizer? Eu aceito o cara, ele meteu o passe. Eu digo, cara, ele fez o certo. Ele errou, mas ele decidiu certo. Isso é o que chamamos de tomada de decisão. Essa que hoje uma das maiores lutas do treinador. E aí vamos falar um pouquinho sobre treinamento, eu não quero abrir muito isso, porque é outra situação também que até se torna chata. Eu falei para você sobre o treino analítico, que dominava as equipes das décadas de 90, 80, era trabalho em cima de repetições. Porém, o jogo jogado, ele também mudou. E se você pegar e tiver curiosidade, o pessoal que está em casa tiver a curiosidade de ler um livro chamado A Pirâmide Invertida, é uma tradução da Forte Editora, não é Forte, agora quebrei com a citação. Eu vou lá. A Pirâmide Invertida, ela narra a evolução dos sistemas. E nessa evolução dos sistemas, se visualiza rapidamente uma predileção à valorização dos sistemas defensivos. Os primeiros sistemas eram o clássico piramidal, eram 5 atacantes, 3 médios, 2 defensores. Depois WM, que é 3-4-3. Aí depois é um 4-2-4. Do 4-2-4 desce um atacante e faz o 4-3-3. Depois o 4-4-2, ou seja, o tempo passa e existe uma valorização dos sistemas defensivos. Na prática, Paulo, é exatamente isso que acontece com o treinamento. Historicamente, o futebol vai acontecendo e os treinos mudam e é mais fácil, isso é notório, é muito mais fácil destruir do que construir. O que acontece hoje? Se visualizarmos um jogo jogado na Copa do Mundo, vamos levar o nível nosso, né? Tô falando aqui, não é nós, pô, tem que ser um negócio em alto nível. Mas então, alto garbo e elegância. Na Copa do Mundo, as pessoas falam, não tem um homem driblador. É absurdo isso. Como é que na Copa do Mundo acontece, não tem mais um Garrincha, não tem mais um Éder, não tem mais um Riverino que dá elástico, o Ronaldinho Gaúcho não existe mais. Calma lá, vamos entender um pouquinho o processo. Antigamente, nesses jogos que nós assistíamos, no Maracanã, 110-70, onde tinha muito espaço, onde o adversário ia e quase sempre ia para morder o atacante, ia para dar uma tesoura, ia para marcar e tudo mais. Hoje existe a valorização dos sistemas defensivos. Hoje uma equipe não marca mais individual como se marcava antigamente. Hoje se marca mais em bloco. Hoje se marca mais posicionado. Os espaços do campo, que já são pequenos, se tornaram mais ainda. E quase nunca, Paulo, nos jogos de alto nível, quase nunca nós vemos oportunidade para 1 contra 1. Quase sempre é 1 contra 2, é 1 contra 3. Porque o zagueiro não tem mais embate quase de... É muito fácil ser zagueiro hoje. Zagueiro não caça mais, zagueiro joga protegido. Aquela estatística que tinha do Van Dijk, do Virgil Van Dijk, que ele tá não sei quantos jogos sem ser driblado. Aí o Pedrinho, que hoje é comentarista, por sinal, monstro. Fera.
monstro. E olha que ele jogou pra caramba, mas eu acho que ele vai ser melhor comentarista do que jogador. Ele falou assim, mas peraí, hoje, se tiver um contra um, quando tem, é mais lateral com atacante, porque ele fica ali. Ele é bom? Porra, ele é bom. Ele é posicional? Porra, mas essa estatística é aquela que meio que não serve pra porra nenhuma. E tomou logo os 2 dribles do Bruno Henrique para deixar de ser ele. Tomou drible até do Vitinho. Mentira, do Vitinho foi o Arnold. Foi o Arnold, que é bom também. É só para entender que até a estratégia do marcador mudou. O marcador antes, ele era reconhecido como um cara que rouba a bola. Hoje não precisa mais desse jogador. A gente usa uma expressão no treinamento e nos jogos, chama de temporizar. Temporiza. Nada mais é do que espera. Espera que o atacante vai errar. Espera o atacante tomar a decisão. Não toma a decisão por ele. Não arma o bote para o pé direito, porque o jogador bom ele vai trazer para o pé esquerdo. Não arma o bote para o Messi, que ele vai te driblar. Então espera. Espera ele dar um tapa errado. Se tu não armar, ele já vai te driblar. Imagina se tu deixar. Mas eu esperando, eu vou contar cada vez mais com o auxílio dos meus companheiros. Porque os outros também estão treinados, exatamente, para exercer uma compactação em cima da bola. Então, o que eu estou falando é de treinamento, entende? E por assim, mais que eu seja driblado, eu já facilitei a vida da minha futura roubada de bola, é isso? Perfeito, exatamente. Não tem problema, eu posso ter tomado o drible, mas eu já posicionei e saio jogando. O Flamengo faz muito isso. Faz. Todas as equipes fazem, algumas melhores do que as outras. O Flamengo exerce muito melhor a pressão. O Flamengo é um time que raramente, eu falo raramente mesmo, o Flamengo raramente entra em organização defensiva. Das 4 fases, fases do jogo, o Flamengo pula essa fase aqui. Ele trabalha muito na transição. Ele tá com a bola, ele perde a bola e recupera o mais rápido que pode. Perde a bola e recupera o mais rápido que pode. Então, o Flamengo que a gente não visualiza uma movimentação padronizada do aspecto defensivo, não visualiza balanço. Visualiza a pressão pós-perda, visualiza os caras indo na frente. E muitas das vezes se fala que o Flamengo está marcando alto, que é um erro para mim, um erro conceitual, aquilo que eu falo. Não é que o Flamengo marca alto, é que o Flamengo pressiona o pós-perda. O Flamengo joga alto. Isso. O Flamengo empurrar o adversário à frente. Ele está jogando e quando perde à frente. Mas eu queria te fazer perguntas mais diretas, assim. Vamos embora. Jogar bem, eu sei que é direta, mas eu sei que dá coisa. Jogar bem e jogar bonito são coisas diferentes, né? Não. Tá. Dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas. E dá para jogar feio e jogar bem. Jogar bem é você fazer o que se propõe a ser feito. E isso é jogar bem. Exemplo. Exemplo, eu vou jogar, fala. Exemplo prático. Eu estou num time ruim. Eu sou treinador de um time ruim. Eu vou jogar contra um time bom. Eu não vou pensar em jogar bonito, eu vou pensar em jogar bem. Jogar bem, no meu propósito, é marcar melhor, é explorar os contra-ataques, é ser agressivo nessas bolas e, quem sabe, conseguir alguns gols. Se eu atingir esse objetivo, eu joguei bem dentro da minha proposta. Mas se eu sou treinador de um time bom, com bons jogadores, qualificados, eu vou me propor a outra coisa. Então, assim, só para entender o contexto. O Liverpool joga bonito ou ele joga bem? Os dois. Ele joga os dois. O Atlético de Madrid? Joga bem. Joga bem, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Tira os dois, o ET e o robô, tá? Que é outra discussão que a gente pode ter, porque esse gap tão grande desses caras para os outros. Mas ok. Eu vou te perguntar, hoje tu poderia trazer um cara para o Bahia. A equipe de transição é sacanagem. Tu vai trazer, mas tu vai entregar para o Roger. Se tu tivesse um jogador, 2, sei lá, enfim, para tu trazer para o Bahia, para tu ajustar teu time, quem seriam esses caras? Assim, 2 jogadores, 1, 2, sei lá. Porra. Daqui, brasileiro, daqui, do teu mundo mais real. Ou se tu preferir não te comprometer do teu mundo irreal. Não, pensando no mundo irreal, né? Você falou de excluindo o Messi, excluindo o Cristiano, acho que sobe o Salah. O Salah é um médio atacante, é um jogador extremamente inteligente, é um jogador extremamente rápido, finaliza bem com o pé direito, com o pé esquerdo. Hoje faz uma função de extrema, mas que não é um jogador, não é um ponta que fica pisando na linha, como foi o Robin, como foi outros atletas. É um jogador que tem muito mais versatilidade do que a individualidade própria. É um jogador coletivo, ou seja, tem várias outras características que faz com que esse atleta possa render em outras posições. Melhorou muito com o Klopp, né?
Concordo. É um jogador que pode jogar mais por dentro. Quando o Firmino faz para mim, uma das melhores características do Firmino, a saída de dentro da área e vem buscar jogo fora da área, o Salah é de uma inteligência incrível de entrada no momento certo, de receber essa bola na hora certa para finalização. Então, acho um jogador Então, extraordinário. seria isso. Tá. Seria. Assim, eu vou te botar numa saia justa agora. Dos teus top 5 jogadores que tu jogaste, eu não vou nem dizer treinaste, porque eu vou fazer uma outra pergunta para ser legal, não ser casca de banana. Mas que tu viu que tu diz, pô, esses 5 eram gênio, cara. Cara, eu posso antecipar? Posso falar dos que eu treinei? Porque pode. tem um que... Não, tem um que... Tu fica... Mas o cara mais genial que eu trabalhei foi o Alex. O Alex, ele... tu pega ele assim, na volta. No Curitiba. O Alex tu treinas ele, Dado? Sim. Ele é genial, aquele cara, não é? Por isso que eu quis falar dele. Perfeito, eu trabalhei com outros jogadores, mas o Alex, o passe do Alex é uma coisa assim. O passe bizarra. dele não é menos, não é mais. É exatamente onde ele quer colocar a bola. Se ele quer que aquele companheiro finalize de primeira, ele vai dar o passe para o cara finalizar de primeira. Se ele quer que o cara domine, ele vai dar o passe para o cara dominar. O Alex, nos treinamentos, ele me pedia todos os dias sobrasse um pouquinho mais de gás para que ele batesse 10 faltas por treinamento. Ele pedia para bater 10 vezes, todos os dias, 10 bolinhas apenas. Já estava no final de carreira, já não suportava tanto. E o aproveitamento dele era incrível. A essência da palavra especialista ficou claro para mim quando eu treinei o Alex. O Alex batia 10 bolas, fazia 8 gols. Não era que foram 8 boas batidas. As 10 batidas eram boas. E das 10, ele fazia 8 gols com os goleiros dando o seu melhor, os goleiros posicionados assim. Antes do Alex, eu já tinha treinado o Lúcio Flávio. Os dois, sou amigo dos dois, hoje, graças a Deus. O Lúcio, mais amigo ainda. O Lúcio foi meu auxiliar técnico nesse retorno do Paraná. E em 2013 eu treinei o Lúcio Flávio, em 2014 eu treinei o Alex. O Lúcio era um meia muito mais participativo. Era um cara que tocava na bola mais vezes. Só para contextualizar, Lúcio Flávio que jogou no Paraná, jogou no Botafogo, jogou no Curitiba, São Paulo. Isso. Eu vou tentar botar a foto desses caras para a geração PlayStation lembrar deles. Tá. E o Alex Não, Alex aí, se o cara não souber quem é um Alex, ele que vai se catar também. Se não souber quem é o Lúcio Flávio, já é um problema, mas aí o Alex é sacanagem. Em 2013, o Lúcio já era um dos grandes batedores de faltas que eu tinha trabalhado. E eu ficava, assim, impressionado com... Um destro e um canhoto, né? Um destro e um canhoto. O Lúcio já batia muito bem falta. O Lúcio, assim, já me deixou naquela oportunidade... Poxa, aquela coisa, eu tenho um batedor de falta comigo. Uma falta na entrada da área, eu sei que eu tenho 80% de chance de fazer gol. E só batia que o Alex... bem na bola também, não só para gol, né? Ele batia faltas, ele era bom mesmo. Mas assim, esses dois, em termos românticos, saudosistas como nós somos, né, dos clássicos, dos meias, eles têm muita diferença entre eles. Como eu falei, o Lúcio é um cara muito mais participativo. O Lúcio é um cara muito mais genial, né? O Alex é genial, cara. O Alex ele num drible, num passe, ele enxerga umas coisas assim que ninguém vê. Ele fez nós estávamos chegando no Curitiba, eu estava com o meu auxiliar, o Wilton. Ele é muito brincalhão, assim, muito extrovertido e tudo mais. E durante o treinamento, o Alex fez um gol de pé direito lá. A bola foi lançada para ele, e um goleiro via saindo, ele estava de costas para o goleiro, e todo mundo tinha convicção de que ele não viu o goleiro saindo. E ele deu um tapa de pé direito aqui assim, na bola, de pé direito, por trás, e fez o gol. O auxiliar chegou perto de mim e falou, meu irmão, foi sem querer esse gol, né, velho? Eu falei, meu irmão, não foi sem querer, não. Eu acho que ele viu o vulto, acho que ele pressentiu, enfim. E assim, esses caras, esses dois, mais o Alex um pouco mais que o Lúcio, porque também foi muito acima, você falou de 5 atletas, eu coloco o Alex, assim, muito à frente de todos os outros, por isso que eu não vou nem abrir espaço para outros jogadores. Sabe quem concorda contigo? Que diz a mesma coisa que tu, que ele foi o melhor jogador que ele treinou, só um tal de Zico.
Que Eles são muito parceiros. ele treinou ele no Fenerbahçe. No Fenerbahçe, exatamente. E o Alex tem uma coisa em comum comigo, que é Qual é? o ídolo, que é o Zico. E acho que o Alex é o cara do... Enfim, é isso, eu concordo contigo, acho que tu deste um puta exemplo, explicaste e configuraste o que do cara... A história do pior do que jogador ruim é jogador burro. O Alex não é nem uma coisa, nem outra. Não dá. Ele é muito inteligente. E acho que uma das coisas eu ia falar contigo, vou voltar para a gente ir por outras. Uma das diferenças do time do Flamengo também é que tem muito jogador inteligente, dentro e fora do campo. Inteligente, de saber, de falar, de chegar no treinador e dizer, mas e isso aqui? Essa decisão aqui. Então, tanto na tomada de decisão dentro de campo, quanto no pensamento maior. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais do Flamengo. Acho. Sim, também acho. Eu particularmente, me perguntam como é trabalhar com jogadores mais velhos. Você até me fez essa pergunta. Pelo fato deles serem questionadores, né? E eu sempre citei muito, até hoje eu falo que é muito mais fácil trabalhar com esses caras. Porque os questionamentos, eles nem sempre são motivos de testar. Você não quer testar. Depende da forma que você interprete os questionamentos quando vem. E quando você está preparado para um embate com no bom sentido, conteúdo, lógico, no bom sentido, com conteúdo, esses questionamentos te aproximam. Eles te deixam muito mais próximos do cara que te questionou. E melhoram ambos. Lógico, porque essa discussão, já tive algumas com alguns atletas nesse naipe, assim, professor, por que você quer que eu faça isso? Eu te falo, eu quero que você faça isso por causa disso. Os mais esclarecidos te retrucam, mas e se eu fizer isso aqui, não é melhor? Pode ser melhor, mas pode ser pior. Enfim, aí todos evoluem. O mais jovem, Paulo, os jovens, eles olham para você e baixam a cabeça. E você não sabe. Ainda hoje? Íntimo, os mais jovens, os 19, 18 anos, infelizmente, os caras não têm referência. Não, os caras não têm referência, os caras não viveram. Eu sempre cito o seguinte, eu optei por trabalhar com os mais jovens, oficialmente, esse ano no Bahia. Mas em todos os clubes que eu fui, eu sempre trabalhei com os mais jovens. Paysandu, então, tem uma porrada de jogadores que eu tirei do sub-20 e trouxe para o profissional e estão hoje em outros lugares e tem outros momentos bacanas. Então, assim, é uma coisa que sempre me deixou, eu sempre tive um cuidado maior. E esse é o aspecto dos mais jovens. Os caras não viveram nada. Então, eles não sabem o que é bom, o que é ruim. Quem é bom e quem é ruim. Eles não sabem, essas referências o faltam. Os mais velhos, os questionadores, quase até sempre ajudam os mais novos, né? Sem dúvida, sempre que é uma sempre pergunta ajudaram. Que o Yuri Naves mandou para ti, que é qual é a importância desses caras mais velhos para os mais novos. Aí eu até perguntei para ele, mas ele ainda não me respondeu se ele se considera o mais velho ou se ele considera o mais novo. Agora ele é o mais velho. O Yuri, eu coloquei o Yuri para jogar numa função um pouco diferente do que ele jogou durante a carreira inteira, né? O Yuri surgiu no futebol como meia, lá na base do Atlético Mineiro, ele sempre foi um jogador... E eu trabalhei com o Yuri no CRB. Tivemos uma passagem rápida no CRB. E eu coloquei o Yuri de primeiro volante, para jogar como primeiro volante. E o Yuri foi um desses caras, questionadores, de entender por que eu estou fazendo essa função. E eu fiz o Yuri enxergar que eu precisava de uma melhor construção de jogo, eu precisava de uma saída melhor. Os meus zagueiros na época do CRB eram todos rebatedores. Não tinha ninguém que conseguisse sair de jogo, sair de trás com a bola no chão, com a bola qualificada, com um passe melhor. E eu precisava de um cara que enxergasse o jogo, enxergasse do meio para frente e fizesse com que essa bola chegasse melhor à frente. Então, assim, esse processo de construção aconteceu um pouquinho com o Yuri. Foi até bacana esse link, essa relação, porque me veio à tona isso aqui. Ô, Teco, tu gosta de música? Também. O que tu gosta de ouvir? Vamos Samba. dizer, samba. Eu vou botar aqui para quando for terminar o teu episódio, eu vou colocar o som. Qual é o som que tu queres que eu bote? João Nogueira. Você vai achar. Onde que vou achar? Pô? Pai do Diogo? Qualquer uma? Não, Poder da Inspiração. Já que é para escolher, estou escolhendo tudo. Então,
São poderes, lógico que eu conheço, pô. Tua comida típica, já que tu gostou tanto daqui, e eu até brinquei, vou comentar essa confidência contigo, eu falei, olha, rapaz, tá mais fininho do que tava aqui em Belém. É muito sorvete e muita Não, farinha baguda, aí né? não tem como. Aí foi. Algumas Eu serpinhas, vivi algumas muitas. serpinhas. Tijuquinha é melhor. Eu vivi momentos diferentes, porque foi tempo também em Belém, né? Eu tive uma época que eu tava bem magro também. Acho que final de 2015 eu tava bem magro. Aí quando eu Aí, meu volto em amigo, 16, aí não tem como, tem. mas Pô, qual é a a comida culinária. típica que tu Não, a que eu mais mais gosto é curte? açaí. A que eu mais gosto é açaí, não tem como. Eu, Açaí, a nossa afeição. lógico, verdadeiro, com camarão de vez em quando, trocando, substituindo o almoço. Aprendi com Capanema, isso aí. É. Essa onda na Eu não como. concentração nas Eu sextas-feiras tomo como sobremesa, com açúcar, farinha e também. tapioca. Nós tínhamos no Bahia, tem um jogador do Sub-20 que estava conosco, o Pará, e tinha um outro jogador que é do Paysandu também, o Vitinho, que é da base do Paysandu, que eu já conhecia a história dele toda lá. Nós levamos lá para o Bahia e eu dei um recesso em dezembro, né, para Natal, e eles vieram falar comigo para explicar que não tinha voo de Belém para Salvador pro dia 26 à tarde, eles só poderiam chegar dia 27, um dia depois. Eu falei, ó, é o seguinte, vocês têm duas escolhas, ou vocês pagam multa, ou traz cada um 2 pedras de açaí para mim com farinha de tapioca. Vocês escolhem. Ou vocês pagam a multa estabelecida pelo clube, ou traz a Sensacional. tapioca. Os caras trouxeram a tapioca, a farinha de tapioca com açaí, eu consegui matar um pouquinho da saudade do Pará. Mas tu gosta de maniçoba, pata no tucupi ou não? Comi. Não, o pato eu não sou muito fã, não. Do pato no Tá, tucupi. mas Já o comi tudo. A tucupi, maniçoba, tranquilo. água maniçoba Gostei é da delícia. maniçoba. O Gostei da Yuri, maniçoba. ai, eu não consegui comer maniçoba. Ai, te Você catarra. acredita que eu não comi nesse momento todo? Eu não provei, nem experimentei. O mais famoso fica ali perto da igreja, eu acho. O caldo, Tacacá? o tacacá. Tacacá. Minha pizza predileta aí é camarão com jambu. Eu Paraense. virei paraense, tô falando. Não, Sorvete eu vou. era açaí com Agora, tapioca. sorvete eu sei que tu gosta, porque eu vi uma reportagem que tu tomava de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente. Não vai terminar com isso, eu vou encaixar ela. Tu treinarias o Remo, Dado? Não, eu não. Eu sou profissional, eu tô aberto, eu já falei, eu tenho um respeito grande, sempre tive respeito pelo clube do Remo. Nunca tive nenhum entreveio, nunca tive É verdade. nenhum mal-estar, nenhuma condição. Já fui sondado, Olha, já fui procurado por dois momentos, duas oportunidades. Na oportunidade que eu fui procurado, eu entendi que não era o momento, que não era a hora. Mas, quem sabe no futuro, intervoltas ou pós-volta? teve Intervolta a ou primeira vez. pós-2018? Eu fui procurado 3 vezes pelo clube do Remo. A primeira foi pré-chegada a Belém. Antes de ir para o Paysandu, eu já tinha sido consultado. Na época do Luverdense ainda, o pessoal já tinha me procurado. Mas pegava aquele histórico ainda muito pesado. Exatamente. Eu fui sondado intervolta. Intervolta na maior, né? Não na Intervolta intervoltinha. na maior. Na verdade, eu fui sondado na intervolta 2 vezes. Em 2 momentos diferentes. Mas é bom saber, até porque realmente quando a gente fala de ti aqui, a referência da torcida azulina ela é super tranquila. E outra coisa, o atual treinador do Remo é um ex-bicolor que teve até alguns entreveros com a torcida azulina, mas Verdade. veio dado. Amigo, assim, primeiro, eu queria muito te agradecer tu ter tirado o teu tempo, assim, para ir para Recife, bater um papo com a gente. Eu fico muito feliz. 2, o que o Yuri falou está mais do que comprovado, realmente o papo, se a gente ficar, eu acho que o dia que tu vieres a Belém, tu já é convidado meu, do Enós Queiroz, aí a gente vai fazer uma resenha a lá Enós, numa mesa de boteco, tomando uma cervejinha. Boa, tá? fechou. E aí a gente vai trocar ideia, e obrigado mesmo, porque eu adoro falar de futebol, eu tenho esse canal, e é muito bom falar de futebol com quem gosta e com quem a gente pode aprender. Obrigado mesmo, Dado. Valeu, Professor Paulo. Dado É Cavalcante. isso, sem formalidades.
Fico feliz, assim, que foi bacana o nosso bate-papo. Também, eu também gosto de falar de futebol, né? Também curto demais e sinceramente, para mim, eu fico mais à vontade em bater o papo como nós batemos, assim. Voltamos, demos uma volta aí na minha carreira por inteiro, falamos um pouquinho da saudade que eu tenho de Belém, das pessoas, do povo paraense, do futebol paraense também. E não tenha dúvida, no retorno, numa volta, numa visita que eu faça a Belém, nós vamos nos encontrar e tomar uma cervejinha, com certeza. Então, pronto, meu amigo, mais uma vez, obrigado. Eu já vou pedir para a galera aqui deixar o like, se inscrever e tal, e comenta aí o que que tu achaste. E mais uma vez te agradecer, que a gente tenha muita saúde, saúde para ti, para tua família, para teus filhotes. E dorme bem, não tá dando. É isso, meu amigo. Obrigado. Tamo Valeu, junto. Paulo. Saúde para todo mundo aí. Vai passar, vai passar. Vai Se Deus quiser, passar, vai estaremos passar. juntos aí novamente nos estádios e nas nossas rotinas diárias aí, se Deus quiser, se o Papai do Céu permitir. Vai Saúde permitir. para todos os familiares, para todos aí que estão nos vendo.